Bom, gente, hoje eu quero convidar um casal muito especial. Um casal muito especial para compartilhar algumas coisas que eles estão vivendo. E como você sabe, esse mês de outubro é o mês da Reforma Protestante, onde a gente tem falado muito sobre a defesa da fé. A gente começou com o Abner lá no sábado falando sobre um pouco de fé. Aí no outro Pulse House eu falei um pouco sobre princípio e conveniência. Se você não conseguiu estar aqui, está lá no nosso YouTube, você pode ir lá assistir. E hoje a gente vai continuar falando sobre essa dinâmica da vida do jovem defender a sua fé, principalmente no âmbito acadêmico, tá? Na faculdade, porque a gente tem aquela coisa, né? Nossa, a faculdade é um universo que eu não consigo defender minha fé. É um universo onde eu preciso ser oprimido. Mas será realmente que você precisa ser oprimido nesses lugares? Né? E não só o papo aqui vai ser relacionado à faculdade, também vai ser relacionado à sua vida, ao seu trabalho, porque tem muitas aplicações aqui que você pode levar também para o seu dia a dia. E eu queria convidar aqui a Laura e o Luiz, galera! Show de bola! Chega aqui, Lu. Chega aqui, Laurita. É isso, hein? Que casal, né, pessoal? É, galera. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Que dia que você faz aniversário, Laura? 19 de junho. Vê se tá ligado o microfone. Dá aquela... 19 de junho. Que dia que você faz aniversário, Luiz? 19 de junho. Gente! Que incrível isso! Nossa, vocês nasceram um pro outro. Que Ai, coisa... o nosso signo é o mesmo. Gêmeos. Ai, Jesus, meu Deus, né? Que beleza. Gente, comece se apresentando aí. Fala um pouco sobre você, Laura. O que você trabalha, o que você faz, o que você estuda. Depois o Luiz também. Poucos sabem o que o Luiz faz, né, gente? Poucos, né? Mas se apresenta aí, galera, pra... Bom, eu sou a Laura, então. Eu sou formada em letras, eu tenho 22 anos, eu sou professora de redação. E é isso. Então se você tem uma redação que você precisa revisar, já sabe, né? É isso. Só que tudo tem um preço, galera. Brincadeira. Tá? Lúcia, R$5 a palavra, se eu não estou enganado. cada letra. É. Eu queria aproveitar esse espaço para pedir desculpa para o Nick, que me mandou uma dúvida de português e eu não respondi ele. Vixe. Desculpa. Ui. Isso. Foi A mal. gente realmente, verdade. E você, Lu? Eu sou o Luiz, tenho 26 anos, então eu teoricamente não era para estar aqui, né? Mas tudo bem. Eu faço música, na verdade estou acabando agora, né? Nós dois, a gente não falou, né? Mas a gente estuda na Unicamp. A Laura já acabou, né? Eu ainda não. Mas é isso, né? Trabalho como musicista e estamos aí, né? Se você quer aprender a cantar, se você Exatamente. quer aprender a tocar violão, teclado, agregar isso na sua vida como um talento, entendeu? Até se você é solteiro, porque sabe como é que é, né? Você pode E vai ganhar casar? um destaque ali e tal. Vai casar? Hã? Tá precisando de alguém para cantar no casamento? Se você está precisando de alguém para cantar no seu casamento, ou pedido de casamento também, porque ele Também faz faço, isso, também faço. né? Hã? Já fiz alguns. Exato. E Então todas você as pode vezes comprar que o ele combo, fez, é verdade. tá? Porque, ó, a Laura também tira foto, entende? Então, se você não viu... E ainda escreve... Revisa os votos, né? Boa, revisa o pedido. E Então, todas a as gente... vezes que a gente participou, foi sim. Então, É verdade, tá garantido sim, pelo menos. 100%. Às vezes a pessoa não responde sim, né? Só fica... Tipo a Mari, pessoal. Eu fiquei esperando o sim dela. Mas eles aqui nos ajudaram em todo esse processo. Então, eles são bons de guardar segredos, são bons de poder fazer a coisa acontecer. Então, conte com eles, tá bom? Ok? Fechou, gente. Mas, pessoal, por que eu trouxe o Luiz e a Laura para compartilhar? Porque o Luiz vai contar um pouco da história dele. Ele foi alcançado por um trabalho missionário dentro da faculdade. Conta aí, Lu, como que foi isso? Exatamente isso. Assim, esse trabalho missionário, ele tanto veio de um grupo, quanto veio dessa pessoa aqui, né? Que trabalhou muito, assim. não existe namoro missionário. Importante. Acabou Não aqui. existe mesmo. Né? Mas eu me converti estando na faculdade, né? Já estava no segundo ano ali da faculdade. Não era a minha primeira faculdade também, então já tive no mesmo ambiente também, uma outra vez já. E me converti estando lá, né? Uma coisa que ajudou muito a manter esse trabalho da fé, amadurecimento, né? Além de novo, né? Assim, quem quiser sentar e conversar depois com a gente, quiser saber a nossa história, né? Sentem, porque é longa, então não vai dar para falar aqui tudo. Mas eu tive pessoas muito importantes na minha vida que me ajudaram
a ter essa manutenção de fé, né? E essas pessoas, muitas delas estavam na faculdade, né? E em todos os ambientes também, né? Mas é engraçado que muitas pessoas acham que são poucos que se convertem na faculdade, né? No caso, tem muita gente, a gente tem aquele estigma, né? As pessoas vão para a faculdade e se perdem. Na verdade, você foi encontrado. Exatamente. Né? Ali Deus te encontrou e te impactou naquele lugar. Exatamente. Que massa isso. E Laura, como que foi a tua experiência na faculdade em conciliar fé com faculdade, aquela coisa toda? Como que foi para você? Para mim foi uma experiência muito nova, porque eu cresci numa família cristã, cresci numa bolha, assim, no sentido de conviver sempre com pessoas cristãs, e até no ensino médio, na escola, é um ambiente mais controlado, assim, né? Então, uma bolha. E aí a universidade, no caso da Unicamp também, é uma cidade, assim, enorme, tem de tudo, né? O que a gente vai comentar aqui tem de tudo, como uma cidade, né? Tem de tudo. E foi um ambiente que eu conheci pessoas completamente diferentes da bolha que eu estava acostumada, né, e que eu frequentava. Então, para mim foi muito novo, né, de perceber que agora eu era a minoria, né? Eu não estava mais dentro do saleiro, né? Todo mundo ali tem a mesma fé, todo mundo crê naquilo que eu creio. Aí eu fui jogada num contexto em que tem de tudo, né? Então, para mim foi muito novo porque foi esse momento, acho que foi o primeiro momento de fato em que eu tive que pensar o que seria viver a minha fé em um ambiente que não tem cristãos, que não é uma maioria de cristãos. Então, foi bem desafiador, mas foi um ótimo fortalecedor da minha fé. Porque quando a gente não é desafiado, a gente não amadurece, né? Então, acho que foi muito importante nesse sentido. Verdade. E, Lu, quando você assim, começou a se converter ali, você teve muita dificuldade em assimilar, em entender, ou as pessoas aceitaram muito bem? Até a Laura pode responder um pouco disso, sobre as dificuldades que vocês tiveram, né, nesse quesito de fé, assim, de manter a fé. Porque tem muita gente que olha, né, não, agora vou para uma faculdade pública, vou para uma faculdade assim, vou viver sozinho, vou viver em liberdade, aquela coisa toda, né? E, enfim, eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso, né, e compartilha com a gente aí. Quais foram as dificuldades? Acho que a dificuldade maior, assim, é você, primeiro, eu como um novo convertido, né, entender que eu não sei de nada, né, primeiro, e aceitar as pessoas estarem comigo e me ensinarem também, né. Entender o mover do Espírito Santo é uma coisa muito nova também, né. Então, eu acho que é muito difícil ter discernimento nesse período em si, porque tudo é muito novo, né. Para mim, o contrário da Laura, onde para ela tudo era novo, para mim já era tudo velho, agora estava virando tudo novo, Sim. estar nesse contexto da comunidade, né? Então, foi um período que foi um pouco conturbado, assim, conturbado de uma maneira não muito pesada, assim, né? Mas é tanto como na fé, quanto para o nosso relacionamento em si, porque a gente não estava aqui na rédea, né? Como membros mesmo, como comunidade, a gente vinha, né, de vez em quando. A Laura estava transitando de igreja e eu estava conhecendo a igreja, né? Então, foi um período de muita dificuldade nesse ponto. A gente não estava firmado em comunidade. A gente tinha os nossos amigos ali, né, que eram cristãos, ainda são, né? Ainda bem. Uhum. Que eles são cristãos e estavam lá com a gente, estavam junto com a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não estava o tempo todo com eles, né? A gente não tinha uma comunidade firmada com eles. Então, isso foi acho que, para mim, foi a grande dificuldade. Assim, eu vi o crescer da minha fé, o amadurecimento da minha fé quando eu estava em comunidade. Assim, para mim é muito nítido isso, muito nítido mesmo. Legal. E você, Laura, já caminhando na fé, quais foram as suas dificuldades na faculdade, assim? Eu acho que a primeira foi uma ideia que eu tinha de que a universidade ia ser... Não sei, gente, eu tinha uma imagem na minha cabeça de universidade, e ainda mais a gente tem de universidade pública, de que ia ser um completo caos, assim, de que iam me jogar na berlinda, na fogueira, sei lá. Tipo, eu achava que ia acontecer de tudo, assim. E eu fui com essa ideia, eu fui com medo. Eu fui com muito medo, assim, do que poderia acontecer. E eu já fui orando, assim, pedindo para Deus que, durante o período da universidade, eu não me desviasse da fé, que era um medo que eu tinha, né? E acho que esse medo me levou a me fechar no início, assim. Eu tinha muito medo de falar com as pessoas, de defender a minha fé, né? De falar que eu era cristã, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar dentro dessa ideia, né? Então, acho que a primeira dificuldade foi quebrar um pouco dessa imagem, às vezes muito exagerada, né?
para viver a realidade, estar com as pessoas, ouvir elas e, de fato, me colocar como uma cristã ali naquele ambiente, né? E o outro é que a universidade, a faculdade, ela é corrida, é muito trabalho, é muita prova, é muita coisa para ler, muita coisa para fazer. Então, de não me perder dentro dessa rotina, de me desviar, assim, no sentido de ter a minha vida com Deus, né, de estar em comunidade. Então, muito mais uma coisa de rotina, que é uma coisa que pode acontecer com trabalho, com outras coisas, né? Então, acho que essa ideia que eu tinha, esse mito, né, e também esse dia a dia da universidade. Show. E vamos falar sobre mitos e verdades da faculdade? Vai ser boa essa, né? Tem alguns mitos e verdades sobre a vida de faculdade, né? Porque a gente tem aquela ideia de defender a fé, né? De ir pro embate ou ser um agente 007, sabe? Então, conta pra gente, assim, alguns mitos que vocês já ouviram e algumas verdades que realmente são verdades e que acontecem realmente na nossa vida. Gente, eu não sei se vocês já ouviram esse mito, mas tem muita gente que fala que na universidade pública, tipo assim, as pessoas, elas andam peladas. Elas, sei lá, tipo, uma coisa absurda, assim. Acho que foi o mito mais absurdo que eu já ouvi, assim. Gente, não, as pessoas não andam peladas na universidade. Ainda bem. Glória a Jesus. Mas, assim, outro mito, acho que é essa ideia de que... Não que não possa acontecer. Eu acho que muitas vezes os mitos, né, os estereótipos, o problema deles é que eles são incompletos ou que eles são exagerados. Então, eu não posso dizer para vocês que não vai acontecer de pessoas perseguirem vocês. Pô, Jesus falou que as pessoas iam perseguir a gente pela nossa fé. Mas essa ideia de que a gente vai chegar no primeiro dia de aula e, tipo, se descobrirem que você é cristão... Tipo, vai rolar aquele embate, Deus não está morto, com o professor. Vão fazer aquele papel, né? Escreva, Deus está morto. Aí o cara não escreve, enfim. Nossa, tipo, pode acontecer, sei lá. Mas não é... Acho que é muito mais um ambiente em que eles aceitam tudo do que não aceitar coisas específicas, sabe? Então, acho que esse é um mito bem comum, assim, de te jogarem na berlinda, assim, que não é muito assim. Acho que falar uma verdade daí... que é muito fácil de se desviar, né? Isso realmente é muito fácil. Mas isso é uma coisa que, assim, é muito fácil a gente botar a culpa na universidade, né? Porque esse ponto que a gente estava conversando antes, né? É de como a universidade, ela, em muitos casos, né? As pessoas mudam de cidade para morar na cidade da universidade e tal. E isso traz liberdade, né? Liberdade de fazer com o seu tempo, o que você vai, aonde você vai, o que você vai fazer, né? E isso é uma coisa que é muito perigosa, né? É muito perigosa no ponto de você entender isso como uma libertinagem, né? E não a liberdade com o seu tempo em si, como você vai tratar esse tempo, né? Então, ele revela muita coisa do seu coração, né? É verdade. O tempo da universidade, sim, vai revelar muita coisa no seu coração. Seja exatamente pelo fato de você não ter ninguém te olhando, né? Quando, na verdade, Deus está te olhando o tempo inteiro. Né? Que perigo. Pois é. E isso é uma coisa que é bem factível, assim, realmente. Que é muito fácil você entrar por caminhos que não são os que Deus quer para você. E eu acho que outra verdade, assim, né? O ambiente universitário, o ambiente da faculdade, pelo menos daquilo que a gente viveu, é resistente à fé cristã. Isso é uma verdade, assim. E é bem engraçado, porque as faculdades foram criadas por cristãos, né? Sim. E hoje... Sim, com certeza. Então, assim, é um ambiente, né, daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente viu, de pessoas resistentes à fé cristã. Seja porque já tiveram experiências ruins, né? Seja porque, assim como a gente tem um estereótipo de universidade, eles têm um estereótipo de crente, né? Uhum. Então, muitas vezes, se tem uma ideia do cristão e do que é o cristianismo, que é muito um segmento de regras, né? Ou então aquele pastor da televisão que só cobra dízimo, sabe? Essa imagem ela é muito comum na cabeça das pessoas. Camisa de força, assim. Isso. Então, de que o evangelho, né, a fé cristã, na verdade, seria assim, uma série de faça e não faça, né? Então, e aí perceber isso nas pessoas é muito importante, né? Já entrando assim, né, de como você perguntou, né, como lidar com isso, ser 007 ou já chegar no embate, né? E o que eu percebi, né, daquilo que eu vivi assim com colegas meus da faculdade, é que a melhor coisa que você pode fazer é, primeiro, criar relacionamento e ouvir as pessoas genuinamente. Então, fazer perguntas, conhecer a história delas, conhecer
aquilo que elas acreditam, né? Para entender primeiro, poxa, tem um relacionamento com a pessoa, né? A gente não está disposto, sei lá, imagina que você nunca falou com uma pessoa e ela já chega querendo, tipo, te vender um produto, por exemplo, ou te vender uma ideia. Ainda já sabendo do estereótipo, né? Que tem. E aí, você não vai dar bola, você não conhece aquela pessoa, você nunca viu ela na vida, né? Dá aquela carteirada de megafone, né? Nossa, tipo, sim. Você vai pro inferno, né? Nossa. Evangelismo radical. Acontece. Já vi na faculdade, né? Pessoas com cartazes, assim, tipo, bem complicado. Então, ir conhecendo as pessoas, ouvir elas, é muito importante, porque o nosso evangelismo ele precisa coçar onde coça. Uma vez eu li essa frase e achei tão interessante, porque, assim, imagina que você está com uma coceira aqui no joelho. Aí você fala para alguém, né? Nossa, está coçando. E a pessoa vai e coça nas suas costas. Tipo, você não está coçando onde, de fato, está coçando. O que isso quer dizer para o evangelismo, né? A gente entende que o evangelho ele é a resposta para todos os dilemas do ser humano, né? Só que quando a gente vai evangelizar, a pessoa não sabe disso. Então a gente precisa primeiro identificar qual que é o maior dilema que essa pessoa tem enfrentado. Qual que é um problema emocional, é um problema familiar? O que é? Entendendo o problema dessa pessoa, um dilema que ela tem enfrentado, o evangelho vai poder coçar onde está coçando. Você vai poder mostrar para ela, tipo, eu tenho a resposta para isso, né? Eu vejo na minha vida como que isso resolve, como que isso tem sido mudado por Cristo. Só que, para a gente saber como que o evangelho pode afetar a vida da pessoa, primeiro a gente precisa ouvir, estar disposto a ouvir, conhecendo, né? Então, eu tive um amigo na faculdade, que assim, foi a primeira pessoa que eu cheguei, já comecei a conversar com ele, e aí logo descobri que ele era espírita, e aí eu pensei, bom, o que eu posso fazer aqui? Eu não conhecia nada de espiritismo, eu falei, me conta sobre o que você crê, né? Porque eu não sabia. Aí ele foi me contando, e eu fui perguntando, porque eu, de fato, queria entender, né? Tendo entendido, conhecido ele, né, ele me contou a história, né, ao longo de uma semana a gente foi se conhecendo, aí eu comecei, né, ele começou a perguntar para mim, e você? Né, o que você crê, o que você acha disso e tal? E aí eu fui falando. E aí a gente criou uma base muito sólida de amizade. E ao longo de toda a faculdade, a gente sempre teve momentos de conversas espirituais, assim, porque a gente estabeleceu essa base sólida de relacionamento. Então, eu acho que, para mim, a coisa mais preciosa que você pode fazer para alcançar as pessoas dentro desse ambiente de faculdade, de qualquer ambiente, na verdade, é, antes de tudo, se relacionar com as pessoas e, de fato, ouvir elas antes de falar. Não é o embate, é o relacionamento, né? Com certeza. Legal. Gente, a gente vai falar de algumas coisas ainda, né, mas eu queria indicar para vocês alguns livros. Né? Esses livros aqui, ó. Opa, passou. Volta. Esse slide hoje. Hoje o inimigo está se levantando. É só dar um... Isso. Obrigado, Gabriel. Você é um jovem muito bom. Solteiro. Tá bom? Mas, bom, gente, tem alguns livros ali. Esse primeiro livro é do Nicodemos. É um livro maravilhoso, né? Se você quiser, tá na faculdade, tá começando, tá no meio, tá finalizando. É um livro de vários artigos que o Nicodemos escreveu como diretor de faculdade. Ele foi um diretor de faculdade, ele foi escrevendo vários artigos, então tem vários artigos muito bons. Esse outro, Manual do Universitário Cristão, do Gabriel. O Gabriel, ele foi um aluno de direito, né, cristão, e ele escreveu esse manual para outros jovens daquilo que ele vivenciou. Então, é mais ou menos aí ele compartilhando as experiências dele, como que ele viveu. E esse Conexão Universitária é um devocional, tá? Então, se você está vivendo esse período de universidade, de faculdade, tá? Esse devocional traz muito conteúdo sobre a vida cristã, para você manter a fé e te ajudar nas suas batalhas, nas suas dificuldades diárias. E esse outro do Stott já é um clássico, sabe? É um clássico. O cristão é uma sociedade não cristã, então ele traz muito princípio, muito bacana. Mas tem outros livros, né? Cristianismo Puro e Simples, é um livro muito bom, só que já é mais denso, tá? Do C.S. Lewis. Tem o outro, O Cristão e a Universidade, do Valmir Nascimento, que também é um professor de universidade, escrevendo. Tem o Cabeças Feitas, Filosofias para os Cristãos, né? Um guia de filosofia prática para os cristãos. Ele vai trazer a perspectiva das filosofias aí afora e vai também trazer uma perspectiva bíblica. Então, é um conteúdo muito interessante para você ler. E acredito que é isso. Vocês têm alguma indicação de livro assim?
Eu lembrei agora, um do John Stott também, Crer é também. Ah, você gosta também de John Stott, pensar. né? Ah, gente, eu sou fã dele. É. Crer também é. Crer é também pensar. É também pensar. Eu acho que é bem legal para até quebrar esse estereótipo que as pessoas têm de crente meio bitolado, assim, alienado e tal, né? Tipo, a nossa fé, ela é intelectualmente muito robusta, assim, tipo, é uma coisa impressionante. Então, esse livro eu acho que é muito legal. E o outro fugiu da minha cabeça agora. Eu vou lembrar depois. Lembro. Excelente. Fé na Era do Ceticismo. Do Tim Keller, não é? É outro carequinha brabo. Esse livro é maravilhoso, gente. É um livro muito bom. Lembrei de um também. É do Evangelismo, do Bill Hybels, né, que a gente leu. Evangelismo Puro e Simples. Não sei se é esse o nome, né? Eu acho que é. Nossa, a gente tá ruim hoje de memória. Nossa ruim, a gente equipe, esqueceu, por favor, né? pesquise e poste nas redes sociais, tá bom? Já joguei um trabalho para a equipe de comunicação, tá bom aí, galera? Muito bom. Okay? Nesse livro ele vai focar muito nisso, né? De estabelecer relacionamentos para conseguir compartilhar da fé. Show, legal. Lembrei do outro. Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. Nossa. Por quê? Ambiente universitário, né? Tem muita gente... Nossa, é muita discussão política e tal. Então, como, de fato, se situar nessas discussões? Eu acho que o livro dele é uma boa introdução. Mais do que uma introdução, assim. Ele te dá uma base excelente para discutir esse tipo de assunto. Então, é um livro muito bom. Show, gente. Bacana. A gente estava conversando um pouco sobre o tema de hoje e a gente viu uma frase do Jonas Madureira. Gabriel, Gabs, passa o slide. Obrigado, Gabriel. Bom, gente, essa é uma frase do Jonas Madureira. Ele também é um cara que está muito no meio acadêmico. Ele é um professor de filosofia maravilhoso. Ele diz que se você está na universidade, você está ali tanto para resistir como para se submeter. Você está ali em uma universidade hostil ao reino de Deus, mas Deus te colocou ali para que ali você se submeta a Ele e resista a tudo que vai contra Ele. E eu fiquei pensando um pouco nessa abordagem e olhei muito para a carta de Efésios, né, que eu vejo a universidade muito semelhante àquilo que viveu em Efésios. Um povo totalmente perdido, né, um povo cheio de diferenças, mas dentro de Efésio tinha pessoas também diferentes que buscavam a Deus e que viviam de modo digno. Então a gente é convocado a estar nesse meio que aparentemente parece ser bem, né? Mas não é nada diferente do que a gente já vê. Exatamente. Assim, né? E o problema não é estar na universidade, mas é como o nosso coração entra na universidade. É como o nosso coração está se preparando para isso, sabe? Então, às vezes, a gente vai com essa ideia porque a gente não prepara o nosso coração. E a gente fica vendo aquelas coisas de filme brasileiro, né, que retrata a realidade de faculdade, de universidade. Por exemplo, Tropa de Elite, que só mostra, né, questões de sexo, de gente correndo pelada, né, de gente se drogando, embriaguez, morte, aquela coisa toda. Ou a gente cai na falácia do Danilo Gentili, né, que diz o seguinte, que faculdade serve para você aprender a beber, fazer sexo e fumar maconha, sabe? Então, a gente acredita nessas falácias e acaba ficando com muito medo, né, de entrar nesse ambiente e ser luz nesse ambiente, sabe? E é algo muito real, né? Não sei se vocês querem comentar algo sobre isso. Exatamente o que assim machuca bastante, né? Eu e a Laura a gente conversa muito sobre isso, né? Como machuca bastante essa imagem que tem da universidade, né? De como esse espaço ele traz muito e muito e muito mais bem pra gente do que ele traz mal, mas muito mais bem mesmo, né? Se eu sou minimamente um profissional que nem eu sou hoje, é por causa da universidade. Se a Laura é minimamente um profissional como ela é hoje, é por causa da universidade, por causa de todos os professores que a gente teve, por causa de todo o ensino que a gente teve, né? Por causa do apoio de diversas pessoas que fizeram com que a gente pudesse entrar, né? E é triste ver como assim tem essa imagem manchada, e exatamente como falta diálogo das pessoas que não estão nesse ambiente, de entender como funciona esse ambiente, né? De como é muito fácil você falar assim, porque eu sou professor da universidade, mas você não sabe se é assim que acontece, né? Você já perguntou para alguém que está ali o que acontece? E aquela coisa que a Laura falou, não negando que isso possa acontecer, né? Isso pode acontecer realmente. Mas como é muito fácil perder esse diálogo, né? E principalmente esse respeito não respeito, né, nesse sentido, mas quem está nesse ambiente, me fala o que acontece, me fala como que é. É uma coisa que a gente sente muito falta, assim, né? Uma coisa que a gente conversou também, né, já puxando um pouquinho assim, mas é dos fatores que fazem as pessoas, os crentes, terem dificuldade na universidade.
muitas vezes vem da própria igreja, né? E de como a pessoa estar nesse ambiente olha para isso e olha para a universidade, olha para a igreja e fala assim, mas tá cheio de hipócrita lá, né? Por exemplo. E, ao mesmo tempo, é difícil, porque você falar isso, você esquece sua própria condição de pecador também, né? Então, assim, essas frases sobre o ambiente hostil ou sobre como que é esse estudo lá, ou como que é feito as coisas em si lá, são muito difíceis de lidar para quem está dentro, assim. É uma coisa que machuca mesmo, né? É uma coisa, assim, abrindo para todos, assim. Não sei se é uma coisa em comum, assim. Mas acho que é bem legal a gente dialogar. Vi um post hoje, que a gente conversou de novo, né? Do efeito Prisma. Se não conhecem efeito Prisma, isso. Muito bom. Muito bom no Instagram, exatamente. gente. Muito bom. Falando assim, né? O título dele é assim: e se você tiver errado? Né? Sobre discussões de N assuntos, né? De coisas diferentes. Mas falava, e se você tiver errado? E fazia uma reflexão bem rapidinha ali sobre como as redes sociais, elas afloram coisas que acabam evitando o diálogo e vira monólogo atrás de monólogo, né? Um com o outro. E é uma coisa que seria muito interessante de a gente combater esse ponto. Vamos dialogar, em vez de ter uma maneira combativa onde a gente não escuta o outro, principalmente quem está nesse ambiente. Né? E aí entra muito no que a Rebeca falou aqui agora, né? Ela comentou... gente, maravilhoso, gente. Uma salva de palmas de novo para a Rebeca e para o Lucas, porque, olha... Eu fiquei impactada, sério, eu fiquei muito impactada. Não, eu fiquei de boca aberta. Cada frase era um... Ai, nossa, que isso. Ai, nossa, né? Aquela coisa... Mas o que a Rebeca falou, assim, a gente fica com medo de vir falar aqui do que Deus tem feito na nossa vida. E aí eu lembrei de Timóteo, uma passagem de Timóteo, eu trouxe aqui para vocês. 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Gente, por que isso é muito importante, né? E Paulo falando para um jovem, né? Exatamente. Porque, assim, a gente vai ter medo, né? A gente vai ter medo de compartilhar, vai ter medo de ser exposto em situações complicadas. Mas a verdade que acalma o nosso coração e que, ao mesmo tempo, nos desafia é que Deus nos deu um espírito vivo, né? O Espírito Santo, que age através de nós e que nos dá coragem, né? Que nos dá força. Então, a gente clama para Deus. Poxa, Deus, eu tenho me sentido desafiado nesse contexto. Né? Quando eu estava entrando na universidade, eu falei, eu tenho medo de me desviar da fé. Né? Então, me ajuda, né? Me mantém firme, me coloca pessoas ali que podem me ajudar, né? E que eu possa ajudar as pessoas também. E de entender que a nossa missão é compartilhar, não é ficar preso dentro do saleiro, igual eu falei. Né? A ideia é a gente ir para esses ambientes e salgar a vida das pessoas. Então, Deus não nos deu espírito de covardia. Uau, anota essa, galera. Pega aí, hein? Eita. Ah, que isso, hein? Tá acordadinha, Maria. Show de bola. Uma coisa também que eu estava pensando aqui, né, pra gente compartilhar com eles, que a faculdade é um momento de semear e não de colher, né? A gente tem muito essa ideia de que não, já quero colher tudo de uma vez, já quero estar fazendo as coisas. E a faculdade é esse período de semear, de, cara, batalhar, de realmente estudar, de não matar a aula, de não, sabe? E eu acho que isso também é um testemunho. Com certeza. Diante da sociedade, diante das pessoas ali. Né, de que a gente está levando muito a sério esse momento na nossa vida. E a gente, às vezes, deixa jogar, né? A gente deixa se perder. Eu tenho um professor que falou algo para mim, porque dentro daquela correria de vida, de trabalho, faculdade, isso que a gente acabou de compartilhar, né? Nossa, é muito difícil conciliar isso, é muito difícil a gente, né, fazer tudo. Né? Ele virava para mim e falava assim, da meia-noite às 6 você faz o quê? Né? E é realmente esse processo de semear, é batalhar, é fazer a coisa acontecer para colher lá na frente. E a gente tem, às vezes, uma visão errada disso, né? De que querer colher logo de cara. Né? É engraçado que a gente conversando de novo, né? Você tinha falado como é engraçado que o ambiente de escola, né? De aula em si, né? É a única coisa que quando a gente não recebe esse produto, a gente fica feliz, né? Achei engraçado que você falou isso. O aluno é o consumidor que se alegra em não receber o produto.
Sabe, quando não tem aula, o que a gente faz? A gente fica super feliz, sabe? A gente é o único consumidor que não reclama de não receber o Quando eu produto. falo assim, eu não vou negar que eu fiquei sabendo que eu não vou ter uma aula semana que vem. Fica feliz, Mas né? assim, Quando a prova muda, né? não, mas é engraçado esse ponto de como eu olhando hoje para A gente se finalizando- auto-sabota, né? Muito, exatamente. Olhando hoje para alguns anos atrás, né, quando eu estava em algumas disciplinas em específico, assim, que eu falo, nossa, como eu podia ter aproveitado mais, né? Esse processo de maturidade, ele vai vindo com o tempo, né? Então, assim, quem você entrou na faculdade, espero muito que você saia muito diferente, né? No ponto intelectual mesmo, a gente diz, né? Sim. De você aproveitar o que Deus está colocando para você ali, né? Porque, assim, nós todos que estamos em faculdade, a gente é muito privilegiado, né? Assim, que fique muito claro isso. Tem muita gente que não tem essa oportunidade. Faculdade, curso técnico Exatamente. também, né? Muita gente não tem essa oportunidade enquanto a gente tem. E a gente... O que a gente faz com isso, né? Se a gente está sendo bons mordomos daquilo que Deus deu pra gente, Exatamente. Né? Então, assim, é muito fácil a gente acabar desvalorizando isso, né? Porque tudo já foi dado pra gente, né? A gente já consegue tudo que a gente almeja, né? Porque a gente tem esse privilégio. A gente ou tem dinheiro, ou tem uma família bem estruturada. E uma coisa que causa muito choque quando a gente vai para a universidade é ver que muita gente não teve isso. Principalmente agora, nas públicas, em específico por conta das cotas, por exemplo, né? A gente vê muito aluno entrando de diversos contextos familiares, de diversos lugares diferentes, que não são os mesmos que a gente. Principalmente de contextos pobres, né? De contextos que não têm renda. E quebra muito a nossa visão, assim, de caramba, como eu sou privilegiado de estar aqui. E isso para ajudar muito no ponto de a gente conseguir valorizar isso mesmo, né? Infelizmente, a gente só valoriza muito um pouquinho depois que perde, né? Exato. É o senso da perda, né? A escassez. E realmente a gente olhar com esse momento da nossa vida como um privilégio faz a gente realmente aproveitar. Tem algo que eu fico falando pra Mari direto, que agora ela está estudando medicina. Isso é louco. Né? Eu falo pra ela que assim, a vida que ela está vivendo realmente é uma vida dura, vai ser vida de muito estudo, de dedicação. E ela está construindo um dique. E um dique é um lugar que tá lá, né, no meio do rio e traz sustentação para as pessoas, né, traz segurança para as pessoas. Só que para construir o dique, trazendo sustentação para as pessoas e ajudando as pessoas, demorou muito trabalho, sabe? Então o dique é um negócio de madeira que embaixo tem vários sacos assim, de areia, que faz aquela coisa boiar. Mas para aquele dique ser construído, o cara teve que colocar areia todo dia no saco, sabe? Então é um período de realmente muita batalha, de muita entrega. Mas se você tem a ciência de que, cara, eu estou construindo um dique com um propósito, eu vou fazer com excelência, sabe? Eu vou fazer com excelência. E quando você vê o resultado, e você está completo nesse resultado, porque o conhecimento que a faculdade te proporciona é um conhecimento para a vida, né? Faz toda a diferença no seu futuro. Tava falando isso com a minha sogra hoje, né? Nossa, que Cê é isso, louco. hein? Minha Ai, sogrona. Parceiraço da minha mãe. Eu gosto da sua mãe, ela é muito legal. Muito simpática. A minha mãe, ela fala que ela sente saudade do Luiz. Ai, o Luiz não vai vir pra casa. Parece a minha sogra. Fazer o quê, né? Gente, nossa, minha sogra é assim também. Fazer o quê, né? Não, enfim. Como é engraçado, uma coisa... A gente estava falando sobre você, na verdade, né? De como... Não, no bom sentido. Mas Moiou, como né? é engraçado de que isso... Falando sobre a parte do estudo em si, né? Como Ela a é gente- professora, né? Detalhe nisso. assim, ela é professora. Assim, todos nós professores, né? A gente está se É. formando em licenciatura, né? Então é realmente para dar aula, né? E voltar para a ambiente faculdade, escolar. né? Voltar pra... Pois é. E como é engraçado que a gente via isso muito na Laura, quando ela começou a dar aula esse ano na escola, de que enquanto a gente está fazendo a faculdade, a gente pensa, nossa, mas como que eu vou usar isso aqui? Né? Mas, assim, mas como que eu vou... E é muito legal de a gente ter a consciência, para todos nós, independente do curso, de que tudo que a gente está fazendo, ele não é só para a gente adquirir um conhecimento específico em algo, mas é sobre a gente ter o poder reflexivo através do que a gente está fazendo, né? Então, Legal. por exemplo, o jeito que a Laura dá aula, o jeito que eu dou aula, ele não vem porque eu peguei um livro que falava assim, você vai dar aula assim. Mas é tudo que a gente aprendeu que nos fez pensar dessa maneira de dar aula, né? Ou que nos fez pensar da maneira de como cada um daqui vai trabalhar, né, nesse ponto. Então é muito legal de que, assim, quem está vendo coisa que vai falar, eu não vou usar isso, não se preocupa, não é esse o ponto, às vezes. Às vezes o ponto é só a gente conseguir saber
como que a gente vai encontrar essas informações, ou como que a gente vai trabalhar isso, né? Um conselho, assim, acadêmico mesmo. Sim, né? Mas sim, muito acho que é bem positivo. legal. Lá, quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que vai fazer sentido as coisas que vocês estão estudando, assim. Pode não fazer agora, mas vai fazer sentido. E se vocês têm medo de, assim, eu tenho medo de exercer a minha profissão e esquecer tudo que eu estudei na faculdade, eu não sei se vocês têm esse medo. Nossa, Tipo, muito. chegar na prática e, tipo, esqueci tudo. Fiquem tranquilos, vocês não vão esquecer. Amém, amém. A Né? gente acha, né? A gente acha. Sei lá, né? Gabriel? Gente, então, pra gente ir pra nossa parte final aqui rápida, eu queria colocar algumas dicas para vocês. Né? E a gente vai comentar rapidamente sobre essas dicas. A primeira delas, pode passar, Gabriel, obrigado, é que você tenha um versículo que norteia a sua vida, sabe? Um versículo que norteia o processo, a sua trajetória na faculdade e até a sua vida pós-faculdade. Eu lembro que quando eu comecei a minha faculdade, né, eu tinha muito um versículo de Mateus que dizia assim: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você não tem ideia do quanto que esse texto me ajudou, porque no seminário eu fui convidado a sair porque eu estava devendo o seminário. Né, e eu vivi um baita de um milagre e aquele versículo fez muito sentido na minha caminhada. De, cara, eu vou buscar a Deus acima de tudo, acima de todos, e Deus vai acrescentar as coisas que eu preciso. E eu vivi coisas surreais, né? Então, eu sei que o jovem ele tem esse senso de perder muito fácil o propósito, de perder muito fácil a fé, principalmente nesse período de faculdade. E a gente se perde por falta de, realmente, de ter a noção de onde nós queremos chegar, ou de algo que nos norteie. Então, eu acho que vale muito a pena você ter um versículo que norteie toda a sua trajetória nesse processo de faculdade, nesse processo de estudos e de trabalho também. Né, Luiz? Eu acho que você tem um negócio bem bacana para compartilhar. Uma coisa né? aqui que a Laura me deu no primeiro dia que eu servi na Red, muitos anos atrás já, que é Colossenses 3:23. Eu deixo sempre aqui. Esse papel vai estar feio, tá? Então, assim, deve ter bactéria nesse... Mas aí tudo que quando fizeste, fazei-o de todo o coração. A nova cepa. A nova cepa do coronavírus está aqui no celular dele. Vou correr longe É o Lambda, né, agora. Sei lá, mas vai adicionando as Desculpa, letras. pode ler. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. É um versículo que assim, ele tá na minha capinha de celular há mais de quase 3 anos aí já, né? E é o que você falou, não só para a faculdade, é para a vida mesmo, para o trabalho, para tudo. Então, por mais simples que seja, né? Quando eu pego o celular, eu tenho o costume bobo de ficar fazendo assim, né? O tempo inteiro. Não sei se é... eu vi que você tá com um tique aí faz um tempo. Né? Então... Eu não sei se é Deus trabalhando na minha mão para olhar aqui o versículo. Mas é sempre bom, por mais simples que seja. Sim, eu vejo gente que faz até tatuagem com esse versículo. Por exemplo, Thiago Barbosa tem tatuado bem no pulso, bem na hora que ele pega na parte de trabalho, lá ele lembra do versículo, fazer para a glória de Deus e tal. E você memorizar e ter isso na sua mente te ajuda muito no processo, sabe? Te ajuda muito na sua caminhada, te ajuda muito quando você tem dificuldades. Porque te norteia realmente. É aquilo que traz, a Bíblia vai falar, né? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Sabe? A palavra dele é esperança. Então, que você se lembre. Eu tenha um versículo bíblico, né, para a sua vida. Eu, Arthur, sou um cara que tem um versículo bíblico por ano. Teve um momento na minha vida que eu falei assim, na área sentimental: apressa-te, Senhor. Já estou aguardando há muito tempo. Entende? Olhe para os montes de onde virá o meu socorro. Onde virá meu socorro, né? Meu socorro vem de lá, e aí vem a Mari cavalgando. Brincadeira. Mas só para a gente interagir aqui. Mas tenha realmente um versículo que norteia a sua vida. Né? E esse versículo de Colossenses é um dos mais maravilhosos que a gente já tem na Bíblia. Né? Laura, você quer comentar alguma coisa sobre isso? O meu, gente, eu tenho um também especial, que é João 15, de 4 a 5. Que Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso, a gente precisa permanecer em Cristo. Verdade. Outra dica, Gabriel, coloca aí. Tenha uma vida de oração e Bíblia. Gente, é importante, nesse processo, você ter uma vida constante de oração. E uma vida também de comunhão com a palavra. Sabe? A gente não pode ser analfabeto de fé e PhD de matérias humanas. Sabe? A gente precisa ter conhecimento da nossa fé. A Bíblia vai dizer que a gente precisa estar pronto para responder sobre a razão da nossa fé. Sabe? Então isso é muito importante. A gente ter essa vida de comunhão com Cristo e viver com Cristo. Né? Então,
Hoje nós temos muitos meios, né, para poder crescer com Deus. Por exemplo, você tem dificuldade de ler a Bíblia. Poxa, tem a Bíblia em áudio. A voz do Cid Moreira tá aí para você. Sabe? Aquela voz maravilhosa. Isso. Mas tem outros tipos de vozes que você pode, na sua caminhada, colocou no ouvido, na correria do dia, tá lá, mas você tá ouvindo a palavra. Sabe, tem tanto podcast bom para você ouvir. Cara, coloque, vai se alimentando da palavra. Vai conhecendo mais. Por exemplo, hoje mesmo eu conversei com um jovem, ele falou assim, poxa, Arthur, eu tenho muita dificuldade em ler a Bíblia, mas quando eu pego, cara, para ler o livro de Crônicas de Nárnia ou qualquer outro, cara, vai fácil. Aí eu olhei e falei assim, então você gosta de narrativas. Ele falou assim, cara, eu amo narrativas. Eu falei assim, então, eu vou te dar uma narrativa, a Bíblia cronológica. Ele, como assim, Arthur, Bíblia cronológica? Eu falei assim, cara, Bíblia cronológica. Sabe, às vezes a gente está olhando para a Bíblia e está vendo um negócio lá, uma profecia em Isaías, um texto lá em Jeremias, né? Aí está lendo Atos e aí daqui a pouco vem Gálatas, Paulo está em Gálatas, mas eu preciso ler Gálatas e não entendo nada. Sabe, essa Bíblia cronológica é uma narrativa e ela vai contando a história e vai encaixando as profecias, os textos de Gálatas, o Novo Testamento, com uma narrativa. Então isso pode te ajudar nesse seu conhecimento bíblico. Então, hoje, nós somos privilegiados, com muitos meios, para a gente poder crescer com Deus. Agora, o nosso problema é que a gente diz que a gente tem pouco tempo. Na verdade, o problema não é tempo, o problema é falta de prioridade, porque a gente tem prioridade para tudo aquilo que a gente quer fazer. A gente tem tempo para tudo aquilo que a gente prioriza, sabe? Então, que a gente tenha esse foco. Eu acho que para vocês isso é importante também, né? Eu acho que, eu não sei se eu vou falar a frase certa, né? Mas assim, a gente precisa conhecer a nossa história para saber para onde a gente vai, né? Alguma coisa assim, né? A frase. Enfim, tem uma frase que existe que é mais ou menos isso, né? Aí, boa. Isso aí. Meu filósofo. E é uma coisa que eu, como novo convertido, me ajudou muito, foi entender a história bíblica nesse ponto mesmo que você falou, né? Saber, tipo, aonde começa, né? Eu faço parte de uma grande história. Né? Exatamente. Saber a parte dessa grande história é um contexto muito legal pra gente conseguir firmar a nossa fé mesmo, né? Uma história que eu gosto muito é de Daniel. Daniel, ele foi levado para Babilônia. Né? E é um lugar de perdição, um lugar de valores invertidos. Mas uma das coisas que eu gosto da história de Daniel é que ele nunca deixou de perseverar no amor dele a Deus. Né? No temor dele a Deus. Sabe, de conhecer dos mandamentos de Deus, de orar constantemente. Foi até acusado por orar tanto, sabe? E então, dentro desses contextos que em muitos momentos a gente vai ver princípios anticristãos, que a gente alimente o nosso coração em uma comunhão constante e crescente com Ele. Quer falar alguma coisa, Clara? É isso. É isso? Fechou, Gabriel? Pode colocar tudo, Gabriel, aí? Tá? Uma coisa importante, procure amigos cristãos na sua faculdade. Isso é muito importante, gente. É importante você caminhar com pessoas que tenham a sua fé. Eu lembro que a Mari, antes de entrar na faculdade de medicina, um dos maiores medos dela era não encontrar alguém que compartilhasse da fé dela. E nos primeiros dias ela já logo mandou uma mensagem pra mim toda feliz. Ai, amor, encontrei alguém que é crente também, sabe? E aquela coisa toda, e ficou toda feliz. E isso é muito importante, porque fortalece. Porque o papo é igual, os valores ali são iguais, isso fortalece a caminhada, né? Acho que vocês devem ter vivido isso também. É bem isso, assim, você acha, não vou encontrar ninguém, né? E aí, na minha sala, só tinha, 6 cristãos, só na minha sala. Aí a gente já falou, bora fazer o grupo, já chama a gente, aí já juntou gente de outras faculdades, assim. Então a galera tá lá, gente. Cristão tá em todo canto. Então, junta com o povo que dá bom. Eu lembro que a Mari, ela foi fuçando e vendo o nome das pessoas e procurando no Instagram. Ela, ai, amor, eu acho que essa aqui é cristã. Ai, amor, eu acho que essa aqui não. Acho que essa aqui é. O status é um versículo. Exato. Aí ela já ficou naquela, status né? é o signo. E quando ela chegou, e quando ela chegou, gente, ela já tá andando num bando lá. Todo crente, todo legal, assim. Então tá sido bem bacana. Outra coisa que é muito importante, participe ou crie, comece, inicie, né, um grupo cristão na faculdade, onde vocês podem estudar a Bíblia no intervalo. Eu acho que no ambiente acadêmico que você está, você pode procurar, porque já deve ter algum. Mas se não tem, tá na hora de começar por você. Tá na hora de começar por você. E vocês viveram essa experiência, né? Isso nesse sentido, se alguém quiser vir conversar mais sobre como fazer isso na prática, pode chamar que a gente conversa. Fala como que foi esse processo de criar o grupo, de chamar as pessoas e tal. Muito bom.
A Laura pegou um megafone. Saiu gritando. Brincadeira, não. Eu peguei um cartaz. Não, brincadeira. Não estudem escondidos, né? Por estudar a Bíblia, não estuda escondido. Estuda, Sim, importante. estuda à vista, Exato. Isso é interessante. Outra coisa que eu ouvi a Laura falar uma vez, e eu nunca mais esqueci, que no ambiente de faculdade, ela já compartilhou, mas você deve amar as pessoas. E isso se replica nos nossos ambientes até de trabalho, e em qualquer outro tipo de ambiente que a gente está. Que a nossa maior forma de evangelismo é conhecer as pessoas. É tomar o café, é comer um lanche, é saber a história da pessoa, é compartilhar seu testemunho, é abrir seu coração. E isso vai lhe dando oportunidade de pregar o evangelho. Eu lembro que você compartilhou uma história de ser generoso. Tinha um amigo seu que queria pegar um ônibus e não tinha dinheiro. E aí você falou assim, não, eu vou pagar a sua passagem. E aquilo abriu uma porta para você falar do evangelho para ele, né? Então, compartilhe rapidinho isso. Era um amigo meu que, assim, é esse amigo que eu falei, né, que era espírita e tal. E aí, uma vez também conversando com ele, eu explicando o evangelho, ele, tipo assim, ele falava, eu não consigo entender a graça. O que é isso? Essa graça de Deus, pra mim não faz sentido. Eu falei, exatamente, não faz sentido, né? E pra ele era uma coisa difícil de entender, um Deus gracioso, né? E aí, em algumas oportunidades que eu tive de poder ser generoso, assim, com a vida dele, com coisas que ele precisava, e ele ficava tipo, mas por que você tá fazendo isso e tal? É de graça, sabe? Isso me ajudou a mostrar na prática o que era esse amor de Deus. Então, as pessoas, elas precisam muito ser amadas, elas precisam muito ser ouvidas. A gente fica com medo por causa dessas pautas políticas e tal, mas muitas vezes por trás disso tem pessoas fragilizadas, pessoas que não têm relacionamentos fortes, que, cara, elas precisam de um abraço, elas precisam de um ombro, elas precisam de alguém do lado delas. Tem então, muita pessoa carente na faculdade. Muito no mesmo. bom sentido Exatamente. de ela tá precisando de amor. Muita mesmo, muita mesmo. E eu acho que humildade e sinceridade chama mais atenção das pessoas do que ser um apologeta, Nossa, com né? certeza. Do que saber de tudo. Então, acho que humildade e sinceridade, gente. Amar as pessoas vai mostrar muito mais quem Cristo é. E outra coisa, graça comum. Entenda a graça comum. Deus deu conhecimento a todas as pessoas, sabe? Você na faculdade vai aprender coisas boas, né? Receba o que é bom, mas rejeite o que é mal e redima aquilo que é útil. Leve para Cristo aquilo que é útil e você vai poder crescer, né? E poder se tornar um pequeno Cristo na sua faculdade, um pequeno Cristo no meio da sociedade, um pequeno Cristo no seu trabalho. Você vai ser realmente imagem e semelhança de Deus, porque nós não precisamos tirar as pessoas das suas carreiras seculares. Na verdade, nós devemos incentivar elas a permanecer aonde estão, para a glória de Deus. Esse é o nosso foco. Então, a gente entender que na faculdade a gente vai aprender muito, mas a gente vai precisar discernir o que é bom, o que não é bom, mas também aquilo que a gente pode redimir, transformar para a construção do nosso caráter, né? Acho que vocês experimentam muito disso. Com certeza é assim uma das coisas que, de novo, né, sobre isso para mim entra muito sobre a humildade também, né? Da humildade de entender que não, você não sabe tudo. Você tem as lentes que podem te mostrar a verdade e essas lentes que são a verdade, né? Só que tem muitos assuntos que você não sabe. E assim, tenha a humildade de entender isso, né? Ter essa humildade é um fator muito fundamental, assim. Voltando, né? Que nem eu falei antes do post lá do efeito prisma, né? E se eu tiver errado, né? Tem muita coisa pra gente aprender. Verdade. Lá? Acho que é isso. Aprendam muito, estudem, leiam, é isso. E outra coisa, gente, se envolva o máximo que você puder com a igreja. Se envolva o máximo que você puder com a igreja. Eu sei que tem momentos do TCC, sei que tem momentos de prova, sabe? Que realmente é um momento de você focar. Mas naquilo que você puder, se envolva com a igreja. E uma das coisas que eu pesquisei recentemente foram os motivos a quais os jovens se distanciam da igreja. Um deles é uma imersão no estudo universitário, sabe? E uma imersão de tipo assim, cara, não, só preciso estudar e vai deixando a igreja de lado. Uma outra é uma imersão no mercado de trabalho. Não, eu preciso trabalhar e eu deixo a igreja de lado, né? E isso vai fazendo com que os jovens vão se afastando da igreja. Uma outra coisa é a percepção da hipocrisia na igreja. Então aquele discurso meio hipócrita, aquele discurso meio religioso, mas eu estou ouvindo na faculdade um negócio que é totalmente diferente, que parece que faz mais sentido, né? Então a gente vai vendo essa questão de hipocrisia, a gente vai olhando para a igreja como algo ruim, quando na verdade a gente precisa entender
o porquê. Ou às vezes procurar uma igreja que saiba dialogar com o nosso momento, com a nossa vida, ou com questões contemporâneas. Né, que abra a Bíblia e nos mostre que a Bíblia sim é resposta e solução para todo dilema do nosso coração e para o dilema das coisas que estão acontecendo aí fora. Outra coisa que afasta muitos jovens é a falta de união entre eles na comunidade cristã. É o lance do viver isolado, do viver sozinho. Sabe, a igreja não é um lugar para você viver sozinho. A igreja é um lugar para você viver em comunidade. E à medida que você se relaciona com a comunidade, você vai conhecendo pessoas e sendo transformado por pessoas. Porque pessoas precisam de pessoas. Sabe, nós precisamos uns dos outros para poder se parecer mais com Cristo. E um quarto ponto, são posições políticas divergentes. A gente vê um diálogo na faculdade que é diferente da igreja, e aí então a gente fica nesse embate igreja e outras ideologias e filosofias, e a gente fica nessa crise, e muitas pessoas vão se afastando da igreja por conta disso. Né? Mas procure conhecer a palavra de Deus e ouvir e entender os princípios dele. E uma outra coisa, e a que mais tem levado os jovens para mais longe de Deus, é a irrelevância da igreja. Ou um pastor que é irrelevante no seu contexto local. Ou seja, um pastor que não cuida, uma igreja que não cuida, uma igreja que não dialoga, uma igreja que não fala dessas questões, uma igreja que só reprime, que impõe, que prende, que escraviza, que leva para uma religiosidade e não para um relacionamento com Cristo. Isso tem afastado muitos jovens. Então, uma das coisas que nós temos vivido aqui é esse privilégio de crescer no relacionamento com Jesus. De Deus nos dar hoje uma igreja que é bíblica, que é contemporânea, que é acolhedora e que, para a glória dele, em tudo, para a glória dele, nós temos um foco, que é levar você ao relacionamento com Jesus, sabe? Então, naquilo que você puder, o máximo que você puder, se envolva com essa igreja, sabe? Viva com essa igreja, caminhe com essa igreja, porque isso faz toda a diferença. Eu acho que considerações finais a respeito disso também, eu acho que é muito importante. Tem uma coisa bem legal, assim, já conversei com a Laura muitas vezes isso também, acho que a gente até conversou no nosso PG uma vez já também, mas é como o fato de eu me ter convertido mais velho e dela ter nascido num ambiente cristão, é muito fácil, não muito fácil, né? Mas algumas vezes a Laura já pensou assim, nossa, mas será que a comunidade é tudo isso mesmo? Né? Será que é bom viver em comunidade mesmo, né? E pra mim, é engraçado que eu sendo convertido depois, eu sou um pouco mais conservador nesse ponto, né? Em que pra mim é muito claro, desde o tempo que eu me converti, o quanto a comunidade é importante para mim, o quanto Deus está presente nessa comunidade, o quanto trabalha nessa comunidade para também trabalhar na minha vida, né? Então, assim, nenhum amadurecimento seria feito se eu não estivesse sozinho, nenhum crescimento teria acontecido se eu estivesse sozinho. O Espírito Santo, ele toca na gente para a gente estar com outras pessoas, né? Então, é muito fácil de pessoas falarem assim, mas eu tenho o Espírito Santo, então eu vou crescer, eu posso crescer sozinho, né? Mas não é assim que acontece, né? A gente precisa estar em comunidade. A história do povo de Deus é uma história de um povo, é uma história de pessoas juntas vivendo um propósito maior. Então, não dá pra viver sozinho, né? Não viva sozinho, eu convido você a servir, tá bom? Vem ser voluntário junto com a gente, vem se envolver, vem se engajar, tá bom? E pra gente finalizar, uma frase do Felipe Fontes, ele diz o seguinte: o maior desafio do jovem cristão na universidade é cuidar do próprio coração. E não só na universidade, na nossa vida por completo. Sabe, na nossa família, nosso trabalho, em qualquer lugar. O nosso maior desafio é cuidar do nosso coração. Certo? Então que a gente tenha isso em mente. E para finalizar, vou falar daquela ilustração que você gostou. Tá? Gente, eu gostei muito dessa ilustração porque eu ouvi num podcast uma vez. Ele diz o seguinte: não seja como um chuchu. Não seja como um chuchu. Seja como um bacon. Nossa, mas como assim, Arthur? Chuchu, bacon? Porque o chuchu pega o gosto dos outros alimentos. Agora, o bacon dá sabor aos outros alimentos. Não sei se você já percebeu. Se você come chuchu, você deve ter percebido isso. Eu só como bacon, pessoal. Chuchu não é um negócio que eu gosto. Sabe? Mas o feijão com bacon, o hambúrguer com bacon, muda tudo. Sabe? Então, ele usou essa ilustração para dizer o seguinte: olha, vá para o ambiente acadêmico, vá para o seu trabalho, vá para onde você estiver. Mas se você tem Cristo no seu coração, saiba que você foi chamado para transformar.
e não para imitar outras pessoas e costumes contrários àquilo que Deus nos orienta. Então nós somos chamados para ser imagem e semelhança de Cristo. De Cristo. Então que você possa ser um pequeno Cristo, aonde você estiver. Amém, gente? Feche seus olhos rapidinho. Vamos orar por isso. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo, pela vida, Deus, da Laura, pela vida do Luiz, por tudo que eles compartilharam aqui. E que a gente seja desafiado, Deus, a se parecer contigo. E que o Senhor nos ajude, Pai, nesse processo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a entender que nós somos chamados para viver algo muito maior do que aquilo que a gente imagina. Deus, que a gente não seja cristão apenas de boca, de falar, mas a gente seja cristão de viver de forma autêntica, de forma real. Então esse é o nosso maior desejo, ser parecido contigo e assim então poder transformar as pessoas que estão à nossa volta. Porque, Deus, o mais importante na defesa da fé não é ter muito conhecimento, mas é temer ao Senhor e ser parecido contigo, acima de tudo. Então é isso que nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.